Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós temos uma atividade especial aqui no nosso Jesus de Nazaré, a presença do nosso irmão Hélio. E para fazer a apresentação do nosso amigo Hélio, que sempre vem nos visitar aqui pelo menos uma vez por ano, eu vou chamar a Rossana, que é presidente da Casa Luz e Verdade de Farroupilha, que são as nossas caravaneiras de Jesus que trazem o Hélio, né, pelas regiões aqui da Serra. Bem-vinda, amiga. Obrigada. Boa noite a todos. A gente sempre acompanha o Hélio há muito tempo. A gente já considera ele gaúcho. Como diz o Hélio, né? Há mais de 20 anos já vem para o Rio Grande do Sul. Então, o Hélio, ele é natural de Niterói, Rio de Janeiro. Ele é advogado, presidente da Casa de Batuíra, que é uma instituição assistencial espírita, localizada no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele é vice-presidente também doutrinário da Associação Jurídico Espírita do Brasil. É membro da comissão diretora do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. É pai também da Lara e do Guilherme e também nosso amigo do coração. Então agora, Hélio Ribeiro, eu vou fazer então a prece inicial, né, antes dele começar. Então quem quiser fechar os olhos, relaxar. Querido amigo Jesus, estamos todos nós aqui reunidos de coração aberto para receber as tuas bênçãos nesta casa de luz. Todos somos teus irmãos queridos, mas que ainda necessitamos do teu amparo e do teu amor. Iniciamos a nossa caminhada ainda muito inseguros, mas quando tu nos toca, quando tu nos fornece o teu amparo, tudo se modifica. Nós criamos a coragem e a fé para continuar a nossa jornada existencial. Gratidão, amado querido, por nos acompanhar onde quer que estejamos, sejamos encarnados ou desencarnados, e o teu amor sempre estará conosco, porque tu és o amor em pessoa. Gratidão, Jesus, gratidão também ao Criador e a todas as pleiades de espíritos amigos que trabalham em teu nome. Que esta casa, nesse momento, possa abraçar a todos e ao nosso amigo Hélio, para que nossos corações sejam tocados e a modificação da luz se faça. Gratidão a todos e que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa casa, mais uma vez, para dividir com vocês esses momentos, tudo da reflexão. O tema de hoje nos remete de forma direta àquilo que nós devemos fazer quando entendemos a proposta espírita. A proposta espírita de renovação, a proposta espírita onde nós conhecemos um pouco mais daquilo que Jesus veio trazer para nós na Terra. Quando o professor Allan Kardec, organizando as informações que vieram através dos espíritos superiores, pela equipe de espíritos que foi escolhido e organizado por Jesus e que teve o nome de Equipe de Espírito da Verdade, ele, o professor Allan Kardec, fez perguntas muito importantes sobre todas as dúvidas ou as
dúvidas maiores que a humanidade tinha até então. E ele, como estava frente a frente com aqueles espíritos de uma evolução bem superior, ele teria respostas especiais que depois compartilhou conosco com a publicação de O Livro dos Espíritos. Vale a pena dizer que no livro Obras Póstumas, que contém escritos dele, de Allan Kardec, dizendo da sua opinião, dos seus apontamentos sobre a tarefa que ele foi convocado a realizar, ele colocou ali alguns diálogos que ele teve com espíritos e que trouxeram para ele a real noção do trabalho que ele tinha. E ele disse assim, perguntou assim ao espírito Zéfiro, está lá no livro Obras Póstumas, numa das mensagens que se intitula Minha Missão. Ele pergunta assim, e se eu falhar? E os espíritos superiores disseram assim para ele, através de Zéfiro, a mensagem, a tarefa não será interrompida. Outros irão assumir a tarefa. Ele tinha muita preocupação sobre a imensa responsabilidade que caía sobre os seus ombros. Ele trazia essa real noção daquilo que ele deveria fazer para organizar as informações que vieram através da revelação espírita. Mas chegou um momento em que ele, já muito cansado, ele praticamente dormia só 4 horas por noite. Numa época onde não tinha o que nós temos hoje, o recorte e cola. Então, ele reescreveu muitos textos. Era tudo manuscrito. Dali, seguia para a gráfica, também num trabalho bem rudimentar, com linotipos, que são letras de ferro, de chumbo, colocadas em uma placa, uma a uma, para formar palavras, frases, e depois imprimir uma folha do livro. É um trabalho grandioso. E ele, dormindo só 4 horas por noite, ele adoeceu. E o espírito, um dos espíritos protetores, disse para ele, é necessário que pare. É necessário, em benefício da própria tarefa, que você tenha um descanso. E ele, muito preocupado com a sua saúde, porque ele queria trabalhar até dar conta da tarefa que lhe foi colocada nos ombros, ele disse, mas como parar? E o Espírito disse para ele, é necessário que você descanse, em prol de sua saúde, em prol da tarefa que você assumiu. Participava da reunião mediúnica, onde ele recebeu essa informação, um grande amigo dele, que era médico e tinha uma situação financeira boa, e tinha uma casa de praia bem em frente ao mar. O sonho de todo gaúcho, uma casa bem em frente à praia, né? E disse para ele assim, olha, sei da sua situação financeira, porque ele realmente não tinha uma situação financeira boa. Tanto que mais em uma outra reunião, está lá também no livro Obras Póstumas, ele pergunta, é lícito pedir algo para mim? E os espíritos disseram a ele, claro que é. Se nós utilizamos de sua força mental, da sua saúde, para que a tarefa chegue a um bom termo, é lícito você pedir para você algo. E ele pede força e saúde para que ele pudesse levar adiante um compromisso assumido. E esse amigo ofereceu para ele essa casa. E ainda foi mais longe. Tinha uma senhora que fazia a arrumação da casa, colocou essa senhora durante 30 dias no dispor dele para fazer comida para ele, encheu a despensa e ela iria arrumar a casa e deu a passagem de ida e volta de trem. E ele, muito feliz, arrumando a bolsa, a mala para ele, pegou algumas mensagens que ele já havia recebido, algumas
psicografias que ele recebia de diversos países. E ele colocou muitas dentro da mala e seguiu sozinho para Saint-Andrés, uma cidade à beira-mar na Normandia, banhada pelo Oceano Atlântico. E lá ele ficou. Mandava cartas para sua esposa, Melibodê, dizendo do seu descanso, dormindo, ouvindo as ondas do mar. E ali, no descanso obrigatório dele, ele, com plena consciência da responsabilidade dele, ele não trabalhou, ele serviu. Ele serviu a Deus, porque estava longe das obrigações e compromissos de Paris, e ele, com aquelas mensagens que ele levou, baseado nas bem-aventuranças do Evangelho, ele escreveu o livro Farol, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao chegar de viagem 30 dias depois, a Melibodê foi à estação Gare du Nord, em Paris, para recebê-lo. E lá tinha também o dono da gráfica, onde os livros eram publicados. Está um pouquinho afastado, porque Allan Kardec pediu sigilo. E ele abraçou a mulher e foi até onde estava esse homem e deu a ele uma bolsa de couro. E a menina perguntou: o que é isso? Não, nada, fica tranquila. Era o original do Evangelho segundo o Espiritismo. Um trabalho grandioso que, com base nos ensinamentos incontestáveis do ensino moral de Jesus, o professor Allan Kardec trouxe para todos nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi algo, para nós, espíritas, uma resposta para aqueles que diziam que a doutrina espírita não tinha caráter religioso, e se o tivesse, não seria de Jesus. Ele, então, através desse trabalho, aonde ele fez no ato de servir, ele trouxe para nós o livro Farol, que nos deu a identidade de cristãos. Então, quando alguém perguntar a você se a casa espírita que você frequenta, a doutrina que você abraça, é cristã, você pode afirmar que é, porque verdadeiramente é. Somos do Cristo e, através desse trabalho grandioso que o professor Allan Kardec fez, ficou claro que ali nós somos do Cristo. E o professor Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual era o limite do trabalho. Está lá no Livro dos Espíritos, no subtítulo da Lei do Trabalho. E os espíritos respondem, professor Allan Kardec, é o limite das forças. E que é lícito que o trabalhador receba pelo seu salário. Dali ele lembrou do ensinamento de Jesus. O meu pai trabalha, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então, o trabalho, aquilo que nós temos como nosso ganha-pão, é algo extremamente necessário para que possamos sobreviver e manter os nossos compromissos para com César. Mas o servir é algo diferente. É quando, sem nenhuma remuneração na terra, nós colocamos mentalmente uma túnica de servidor de Jesus e começamos a trabalhar, a ajudar. E são as inúmeras frentes de trabalho que a Casa Espírita oferece, aonde nós vamos nos doar. E através desse ato que nós vamos pouco a pouco entendendo a importância do servir. Essa frase foi retirada do livro Mais Luz, que foi ditado pelo espírito Batuíra ao médium Francisco Cândido Xavier. Batuíra foi um imigrante português. Aos 13 anos, ele fugiu de Portugal, onde tinha fome. Fugiu, ao modo de dizer, mas saiu, porque não tinha como sobreviver. E veio com um tio para o Brasil. Chegaram no Rio de Janeiro, ainda no final do século XIX. E
pouco tempo depois, 2 meses depois do Rio de Janeiro, o tio resolveu ir levá-lo para Campinas, no interior do estado de São Paulo. E lá começou a trabalhar. O menino, já com 13, 14 anos, trabalhava efetivamente. Era magro, alto e fazia de tudo um pouco. Passado alguns meses, o tio mudou-se para a cidade de São Paulo. Ainda era o século XIX. E lá ele conseguiu um emprego com 15 aninhos de entregador de jornais. Cidade de São Paulo, naquela época, ela não era o que é hoje. Era uma cidade ainda de porte médio e que tinha ainda muitas áreas com charcos, com alagados. E ele, para dar conta da entrega dos jornais, eram jornais físicos, de papel, ele fazia entrega para os assinantes. Ele era magrinho, pernas altas, magras, corria como uma ave, que existia muito naquela época nos alagados da cidade. A ave se chamava batuíra. Então o nome dele é Antônio Gonçalves da Silva, que corre igual a um batuíra. Antônio Batuíra, e daí tiraram o Antônio, ele ficou Batuíra. Era o apelido que ele tinha. E devido a essa adresteza no correr, ele fazia as entregas rápidas. Só que ele se descobriu médium, com uma capacidade mediúnica de, ao impor as mãos, ele trazia saúde para as pessoas. E isso o impressionou. Foi estudar a doutrina espírita e descobriu e se apaixonou pelo espiritismo. Começou a frequentar casas espíritas, e como ele descobriu que era importante servir, além do trabalho dele, ele trabalhava muito, ele começou a servir. Tinha um centro bem pequenininho, numa área, naquela época, nos subúrbios de São Paulo, Centro Espírita Luz e Verdade, estava caindo aos pedaços. Ele resolveu tomar para si a missão de reerguer o centro. Ele, com mais 2 amigos, começaram a fazer obras para reconstruir a sede do centro e descobriu que tinha um jornalzinho, edição do Centro Espírita, Jornal Espírita Luz e Verdade. E ele começou a reeditar esse jornal. A essa época, ele já começou a fazer um trabalho que iria lhe render uma confortável situação financeira. Ele começou a comprar madeira que vinha em troncos do interior do estado. Ele tinha uma serraria que transformava os troncos em tábuas. São Paulo estava com uma explosão imobiliária, muitos prédios subindo, e ele resolveu vender a madeira para as construtoras. E isso foi algo excepcional. Ele começou a fazer fortuna muito rápido. E com o dinheiro que ele recebia, ele começou a investir tanto na casa espírita, como investiu também no jornal espírita. O jornal, ele teve uma tiragem, à época, de 5.000 exemplares. À época, eram mais exemplares do que a Folha de São Paulo, que era o jornal grande da época. Então o jornal espírita começou a ter perseguidores, aqueles que entendiam que o espiritismo não era de Jesus, e começaram a fazer uma perseguição religiosa a ele. E ele, através das páginas do jornal Luz e Verdade, ele respondia aos ataques com aquilo que a doutrina espírita ensinava, com a ciência espírita, com a filosofia espírita. Ele respondia aos detratores, aqueles que condenavam ele, dizendo que era uma arte demoníaca. Ele simplesmente respondia às acusações trabalhando um pouco mais. E servindo na Seara de Jesus, ele construiu a primeira casa assistencial para idosos
de São Paulo totalmente gratuita. E daí construiu uma casa para crianças. Construiu no total 42 instituições, mantidas por ele, na cidade e no interior do estado de São Paulo. Fazia palestras com uma possibilidade muito fácil e convencia as pessoas daquilo que ele falava. Com a possibilidade que ele tinha de, através dos passes, trazer o alívio dos quadros, inclusive, de obsessão. Naquela época não existiam, eram bem pequeninos, os hospitais psiquiátricos, a tal ponto que os doentes mentais, por não ter para onde levar, estavam surtando nas ruas, a polícia prendia e colocava na prisão, não junto com os presos comuns, mas em celas separadas. E, através dos passes que ele aplicava e da autoridade moral dele, ele foi visitar uma vez, junto a esse trabalho que a doutrina espírita oferece, da visita aos encarcerados, ele foi visitar e orou por um desses que tinha problemas de saúde mental, era um caso de obsessão, e após a sua prece, ele pediu para que o guarda abrisse a cela. O guarda relutou, dizendo que seria algo muito perigoso, porque aquele homem, ele mordia, ele batia nas pessoas. Mas Batuíra já tinha visto o espírito sair. Era um caso de obsessão. Abriu a cela e abraçou o encarcerado. E disse para o detetive: ele não representa perigo mais nenhum. Não era ele o autor de tamanha violência, e sim o espírito que estava o obsediando. E a notícia espalhou. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, mas tem um espírita por aí que põe as mãos e esses loucos foram curados. E aí começou aquela romaria de delegado ir atrás dele para visitar as celas e os casos de loucura, como o Dr. Bezerra de Menezes escreveu, ainda encarnado, um livro, A Loucura sob o Novo Prisma, onde o Dr. Bezerra assevera que mais de 90% dos casos de loucura têm origem obsessiva. E com isso, ele conseguiu, Batuíra, atender a muitas pessoas. Também tinha possibilidade mediúnica variada, ele conseguia captar pensamentos. E um dia, ele foi no estado do Rio de Janeiro, vizinho ao estado de São Paulo, na inauguração de uma casa espírita. Foi fazer uma palestra na biblioteca pública, que tinha um salão muito grande. A cidade de Vassouras foi a capital nacional do café na época de Pedro II. O Vale do Café Fluminense floresceu e enriqueceu os barões do café devido à mão de obra escrava. Até hoje, o movimento espírita tem dificuldades de manter uma casa espírita funcionando, apesar de dizer que tem lá no centro da cidade, tem 93 anos de idade, sede própria e tem 10 a 15 pessoas que frequentam. Por quê? Porque no ar paira ainda a sede de vingança. Os que foram escravizados não perdoam e estão à caça daqueles que os caçavam. Então existe uma dificuldade muito grande, porque a doutrina espírita ensina o perdão. E por falar em perdão, eles não aceitam. Então existe um problema grandioso em Vassouras devido a isso. E o padre da época da cidade ficou sabendo que Batuíra iria para fazer a inauguração oficial da Casa do Demônio em Vassouras, porque o espiritismo era tido como uma obra demoníaca. E o padre foi vestido civilmente, não foi de batina, sentou-se, tinha umas 200 pessoas, que era a grandiosidade de pessoas, aproveitou, tirou o caderninho, começou a anotar os católicos presentes, para depois fazer processos de excomunhão, né? Mas ali, sentado lá atrás,
de cabeça baixa. Batuíra, ao final da palestra, antes de devolver a palavra, diz assim: e agora eu quero me dirigir ao pároco local que aqui se encontra. Padre falou de tal, eu quero lhe dizer que a sua mãe está aqui. E aí ele levantou a cabeça assim, a dona Maria Angelina está aqui, e o padre fazia assim, está dizendo para o senhor desistir dessa ideia. Não sei o que é, mas ele disse ela está dizendo para o senhor desistir dessa ideia, porque a doutrina espírita é de Jesus. Ele levantou e saiu devagarzinho. E aí Batuíra falou: gente, vamos nos despedir do padre. Todo mundo não. E o padre estava realmente ali. Então, ele, com a capacidade mediúnica dele, ele descobriu, na prática, como é importante servir. No trabalho mediúnico do qual ele participava das reuniões privativas, onde temos contato com os seres que já nos antecederam na grande viagem de retorno ao mundo espiritual, numa dessas reuniões, ele funcionava como atendente, o doutrinador, e existiam os outros que funcionavam como os médiuns, através do qual os espíritos falavam. E um espírito bondoso falou isso para ele: Batuíra, está chegando a hora da grande mudança. E deu de hora o que seria a grande mudança na vida dele. E ele entendeu que a grande mudança seria o desencarne. Ele tinha 70 anos de idade. E já estava mais ou menos 1909, 1908. E ele começou a se sentir privilegiado. Uma pessoa que sabe a data que vai se libertar. Porque quem entende a doutrina espírita sabe que a morte não existe. Que a passagem é uma libertação. E os espíritos, o professor Allan Kardec pergunta aos espíritos: dói mais reencarnar ou desencarnar? E os espíritos dizem: o que você acha? Quem está preso quer ficar solto ou quem está solto quer ficar preso? O que dói mais? Então, depois de passar anos ligados em um corpo de carne, que envelhece, que enferma, temos a libertação através da desencarnação, quando chega no momento certo. Daí a doutrina espírita se contra o suicídio, eutanásia, aborto, pena de morte, e qualquer ato que venha a diminuir ou extinguir a vida na Terra. Pois Batuíra ficou sabendo o dia e a hora da grande mudança, e como tinha uma situação financeira boa, começou a distribuir entre as 42 instituições que ele havia fundado a sua fortuna, que ele mantinha com o seu próprio trabalho, e fez uma reserva financeira para a esposa dele, vendeu os imóveis que tinha, e numa casinha pequenina que ele morava, na rua aonde mora o espírita, Rua do Espírita, hoje Rua Espírita, que era antigamente no bairro do subúrbio, bairro do Lava-Pés, porque antes de chegar em casa tinha que passar os pés em um pequeno riacho para tirar lama. Então era um local pobre. Hoje a Rua Espírita, no bairro Lava-Pés, fica ainda no centro histórico da cidade de São Paulo. E ele reuniu os amigos dele, os companheiros da casa espírita, na véspera daquela noite que seria, no entendimento dele, o desencarne dele. E como única pessoa que sabia, a tia do desencarne, ele estava até eufórico. Começou a fez um testamento dizendo o que deveria fazer, de tudo, orientações doutrinárias. Fez um jantar para os amigos e falou para a mulher: eu não vou deitar com você não vou dormir junto não. Vou dormir no outro quarto, no quarto de hóspedes, porque na hora que a Dona Morte chegar, eu quero estar sozinho para recebê-la. E ela, com dificuldade de dormir, lá pelas altas horas da madrugada, ela dormiu, acordou assustada às 5 da manhã, com um barulho típico, que era a colher batendo no caldeirão, naquela vasilha onde ficou lá o café coado.
E ela, que isso? Correu na cozinha, ele estava fazendo café. Mas como que você está fazendo café? Você não era para ter morrido? Não sei o que foi que houve. Só que eu estou aqui, vamos tomar um café. Os amigos chegaram para o velório, que ele até escolheu o caixão. Chegaram para o velório e ele estava vivo. Mas como você está vivo? E ele começou a ficar indignado. Um espírito que disse que ia ter grande mudança. E aí, passaram-se alguns dias, chegou a reunião de intercâmbio espiritual. E ele, terminando a reunião, o espírito bondoso comunicou-se, deu a mensagem final, e ele falou, dá licença. Pois não, Batuíra, eu tenho uma pergunta. Pode dizer. Eu estou ainda aqui. O senhor me esqueceu? Como assim? O senhor disse que ia ter uma grande mudança, mas teve a grande mudança. Como o senhor está encarnado? Teve a grande mudança naquele dia em sua vida. Mas como? Você deixou de ser rico e amanheceu pobre. Realmente, como tinha vendido tudo, dado tudo, ele não tinha mais nada. Mas nem assim ele parou de servir. Trabalhava incessantemente nas casas assistenciais, dando prova para nós de que é o serviço, é o servir, é que vai contar na hora da nossa contabilidade final. Mas viajando no tempo e no espaço, convido a vocês, sem passaporte, porque ainda não precisa, para ir na Itália. E aqui, colonização italiana, vocês vão ficar muito à vontade. Vamos numa região, até então, bem pobre da Itália, na ponta da bota, que é na Calábria, ali numa cidade pequenina, chamada Paula, ou em italiano Paola. Ali, um casal, já de uma idade para aquela época avançada, não conseguia ter filhos. Século XIII. E eles, numa dificuldade muito grande, a mulher muito católica, fez uma promessa ao santo de Assis, que já havia desencarnado e já era santo. E ela disse assim, se o Senhor me der a graça de ter a paternidade, e se for menino, e se durante o período que ele tiver para escolher algo de sua vida, se ele tiver tendências à vida religiosa, eu vou dar o meu filho para a igreja. Fez essa promessa. Aquela época, ela já havia passado da idade normal para ficar grávida, e daí a pouco tempo ela ficou grávida. Nasceu filho e ela disse que ia dar o nome de Francisco. Francisco. Ainda nasceu em Paula, Francisco de Paula. E ele, muito inteligente, já dando provas de uma inteligência acima da média, estudava de manhã, ajudava a família em casa, de tarde, fazia os deveres. E quando tinha 9 anos, os pais o levaram para conhecer um monastério que ficava numa região afastada do centro da cidade. Ele ficou encantado. Até então só tinha ido em igrejas, mas em monastério, com frades, com padres que viviam ali presos numa vida de reclusão, ele nunca tinha visto. E estava observando aquilo tudo encantado. Em determinado momento, terminando a visita, a mãe falou assim, Francisco, vamos embora. E ele falou assim, mas eu não vou embora. Por que você não vai embora? Aqui é a casa do meu pai, eu vou ficar aqui. Francisco, eu sou sua mãe, ele é o seu pai, como é que você vai embora? Como é que você não vai embora? Você vai conosco. Nisto, passa um freio por trás dela e fala bem baixinho, lembrai da promessa ao santo de Assis. Ela lembrou. Ah, meu Deus, eu disse para São Francisco de Assis que se eu tivesse um filho e se o menino tivesse vocação religiosa, eu ia dar ele para a igreja. Mas eu amo tanto meu filho, não tenho filho nenhum, só tenho ele. Ah, eu acho que eu não vou dar, não. Mas aí o marido falou, não foi isso que você disse? Vamos conversar com o superior. Foram lá falar. E o prior,
aquele que era o superior daquela irmandade disse para Francisco: por que você não quer ir embora? E ele disse: porque aqui é a casa do meu pai. Eu estou em casa aqui. E ele sentiu, ficou emocionado naquele momento, com o menino de pouco mais de 9 anos falando assim. E ele disse: Francisco, você estuda? Estudo de manhã. Então vamos combinar o seguinte: até os 13 anos, que é a idade aonde se tem ao início da vida religiosa aqui, na nossa instituição, você virá toda a tarde. Virá para conhecer o trabalho. E aos 13 anos, você decide. E assim ele fez. Do 9 aos 13, todo dia de tarde ele ia. E começou a fazer o estágio nos diversos setores que aquela casa religiosa tinha. Foi para a biblioteca, foi para a cozinha, foi para a horta, foi cuidar das cabras. E fez todo o serviço. A cada mês ele estava em um setor. Mas ele gostava muito mesmo de ficar na capela orando. E um dia o superior passou e disse assim: Francisco, falta pouco para o almoço ficar pronto. Parceira da cozinha, está tudo apagado. O almoço está pronto, Francisco? E aí Francisco, em oração, demorou a voltar e disse assim: está tudo pronto. E aí o frei ficou contrariado. Tudo apagado, como é que pode estar tudo pronto? Leva ele até a cozinha e me mostra que está tudo pronto. Ele tira a tampa da panela e não tinha fogo no fogão, não tinha nenhuma brasa e a comida toda cozida. Francisco manipulava fluidos, tinha uma capacidade de manipular fluidos. E Francisco, então, após o noviciato, se forma em padre e continua o trabalho, mas não com aquela irmandade, que não tinha voto de pobreza. Ele queria um voto de total pobreza, mais ainda do que os franciscanos. Então ele queria nem a sandália, tinha que andar descalço, só uma túnica, nada mais. E aí ele funda uma ordem religiosa, a ordem dos mínimos, o mínimo para viver. Uma roupa feita de saco de batata com um cordão na cintura. Bastava isso para viver. E aí ele fundou, conseguiu depois de um tempo que Roma autorizasse o funcionamento dessa irmandade e foi morar em umas grutas ao sopé de uma montanha na região de Paula. E lá ele ficou. Mas o Livro dos Espíritos diz: qual é a ideia que se pode ter daqueles que são conhecidos como o ermitão, o que foge da sociedade, o que vai viver escondido, só orando? E os espíritos superiores respondem ao professor Allan Kardec: é o máximo do egoísmo e do orgulho. Porque é necessário, é importante a vida em sociedade. E ele lá em contemplação, estudando, alguns outros se somaram, já tinham 10 irmãos naquela congregação, vivendo numa miséria total, em contemplação. Eis que uma mãe desesperada sobre aquela montanha vai até ele com um menino de 15 anos, uma dor de cabeça insuportável, e diz assim: irmão Francisco, coloque as suas mãos sobre a cabeça do meu filho e ore. Ele está desesperado, a dor não passa. Francisco se apiedou daquela mãe, fez uma prece, ao colocar a mão, instantaneamente a dor passou. Ela já desceu o morro gritando. Lá naquela gruta tem um padre que coloca a mão e cura. Aí começou. Muita gente subindo para a gruta e Francisco curava. Orava, estendia a mão e curava. Curava. E a notícia correu. Começaram a chegar doações. Construiu um templo, uma igreja, onde hoje, depois você olha no fofoqueiro do Google Imagens, a Catedral de São Francisco de Paula, do lado de uma igrejinha pequenina,
que é original, fundada por ele e pelos companheiros da primeira hora. E Francisco desceu e foi morar lá. E de toda a Itália vinham pessoas para serem curadas por Francisco. O dom da cura que Deus lhe deu. E a notícia chegou em Roma. O Papa sabia que existia um homem que vivia na cidade de Paula e que curava. Deus deu a ele o dom de curar. E um dia a notícia chegou em Paris. O rei da França, naquela época, sofria de uma doença que só viria a ter diagnóstico séculos depois: depressão. Ele era um homem muito triste. Apesar de vir de uma família que já governava a França e governou por 800 anos, os Capeto, da onde vem o Luís I ao Luís XVI, todos eles da mesma família, a família Capeto. E aquele Luís, ele era muito triste. Já tinha recorrido a diversos médicos da Europa, não tinha cura. Ficou sabendo de Francisco de Paula. Escreveu ao Papa e pediu para que Francisco fosse a Paris curá-lo. O Papa, por ter uma relação muito interessante com a França, era também um chefe de Estado, precisava da proteção da França contra a invasão dos bárbaros, automaticamente aceitou e mandou uma carta para Francisco. Preciso que você vá a Paris para curar o rei da França. E Francisco dobrou a carta e escreveu: é uma sugestão ou é uma ordem? Se for uma sugestão, eu peço humildemente que o Senhor diga ao rei da França para vir aqui. Ele é doente igual aos outros. Eu durmo poucas horas por noite, orando a Deus pelos doentes que Ele me manda. Começo a trabalhar às 5 da manhã, termino às 10 da noite, curando os doentes. Então, ele vem aqui que eu curo. O cavaleiro que trouxe a carta do Papa voltou correndo para Roma. E daqui a pouco voltou correndo para Paula, com a resposta do Papa: é uma ordem. Ele, então, muito contrariado, mas era uma ordem do Papa, ele era subordinado do Papa, ele resolveu, então, seguir. E daí a 2 dias, chegou na porta da igreja uma carruagem com 6 cavalos. Na porta, o símbolo da Casa Real da França. E os pajens desceram e falaram: Francisco, vem conosco, o rei te espera. E Francisco falou assim: não, eu não vou de carruagem, mas só tem a cavalo, carruagem ou a pé. Como é que você vai do final da Itália até Paris? Como? Se Deus me deu o dom de curar, eu vou trabalhar servindo a Deus, de Paula a Paris. E eles voltaram contrariados. O rei, que além da depressão sofria de ansiedade, teve uma crise terrível, porque ele demorou 3 vezes andando de Paula até Paris. Caminhava o dia inteiro. De noite, parava em uma paróquia, falava com o padre: reúna os doentes, vamos orar por eles. O padre trazia os doentes. Francisco orava. E naquele momento uma luz grandiosa invadia a igreja. Todos ficaram curados. Era uma bênção. A notícia espalhou. De tal ponto que os doentes já iam para a estrada. E a sombra de Francisco curava. E eis que Francisco chega bem pertinho de Paris. Há um dia de viagem. E o rei da França, angustiado, com uma ansiedade terrível, resolveu ir ao encontro de Francisco. E foi. Chegou a carruagem do rei, mais 10 carruagens. Mas nesse
trecho até chegar perto de Paris, as pessoas que eram curadas e não tinham família, pediu a Francisco, que chamavam de pai, Pai Francisco, deixa eu seguir com você, não tenho ninguém. E Francisco os adotava. Francisco de Paula tinha então umas 30 pessoas que o acompanhavam. E Francisco foi parado com aqueles 30 por essas carruagens, e dali desceu um homem magro, com a coroa na cabeça, que balançava na cabeça, porque ele estava muito magro, e se aproximou de Francisco, e o guarda falou: é o rei da França. Francisco saudou, e ele falou: Francisco, eu sei que você consegue curar. Eu tenho um sofrimento que eu tenho certeza que se você impor as mãos sobre mim, você vai curar. Sei que tem muita gente esperando lá na Itália, então eu resolvi encurtar a história. Vim para a estrada, a teu encontro. Você pode impor as mãos sobre mim, me curar, e eu volto para Paris e você volta para a Itália? Francisco se encheu de piedade. Olhou nos olhos do rei da França e viu que não era algo comum. Não era uma prova que tinha que terminar. Era algo mais grave. E Francisco falou assim: eu tenho que orar a Deus pelo Senhor. Não é assim. E o rei replicou: com todo mundo você estende a mão e cura, sua sombra cura, como é que comigo você tem que orar a Deus? É assim que eu vou fazer. Aí então entra aqui na carruagem, vamos junto. Tem 30 lugares. Como assim? Eu tenho aqui meus 30 filhinhos. Não vou abandoná-los. Um bom pai não abandona seus filhos. E aí ele caminhou mais um dia. E disse para o ajudante ordens: vou chegar no palácio, mas primeiro eu vou de paróquia em Paris implorar para que o padre fique com um filhinho, com uma filhinha. E assim ele foi. Todo mundo albergado, lá pelas 8 da noite ele bateu na porta, entrou e foi para um quartinho dormir. Às 5 da manhã tocou o sino e ele foi levar a presença do rei. Todo mundo queria ver o fenômeno. Todo mundo queria ver o homem que veio da Itália e colocava a mão e curava. Todo mundo. E o salão do rei lotado. E o Francisco foi levado, o rei no trono, a rainha do lado, os ministros, todo mundo ali de olho aberto para ver a cura do rei. Francisco se aproxima e fala assim: posso ficar sozinho com o senhor? E o rei fala: como assim sozinho? Eu tenho aqui minha mulher, tem uns guardas, como é que você vai ficar sozinho comigo? Eu quero falar com o senhor sozinho. A autoridade moral de Francisco foi tão grande que ele olhou para as pessoas que estavam ali, foram saindo uma. A rainha foi a última, deu no pé. Ele ficou sozinho com o rei. Puxou uma cadeira, sentou em frente ao rei, pediu as mãos do rei. Mãos calejadas de quem serviu a Deus, de Francisco. Mãos fininhas do rei. E segurou a mão do rei e disse assim: o que atormenta a tua alma? O rei não esperava aquela pergunta. A pergunta que o rei esperava é ela: dói aonde? Não. O que atormenta a tua alma? Francisco desatou. Francisco não, o rei desatou a chorar. Chorou muito porque, para ter aquela coroa na cabeça, para manter-se no trono, ele matou muita gente, mandou matar. Ele destruiu famílias, tinha inimigos. E ele disse, Francisco disse: então, o que o senhor sofre é a consciência pesada, porque a lei de Deus está escrita na consciência. Vamos orar pelo Senhor. Todo dia, às 5 da manhã, Francisco se encontrava com o rei, evangelizando o rei. O rei não melhorou da doença física, mas foi conhecendo Jesus. Nesses 40 dias e 40 noites que Francisco ficou no Palácio Real, curou muita gente. Curou soldados, a família dos soldados, servidores, cozinheiros. E a rainha perguntou: todo mundo, menos meu marido? É um caso diferente. E um dia o sino tocou diferente.
anunciando a morte do rei. Francisco foi chamado às 2 da manhã. Se aproximou do leito rei e tinha um sorriso. E Francisco disse: ele partiu da terra, mas sabendo que Jesus é o nosso Salvador. Olha o sorriso dele, daquele que conheceu a verdade que liberta. O trabalho de Francisco foi terminar com a prova das pessoas que passavam pelas dores. Assim também Jesus atuava na terra. E antes de a gente apresentar aqui uma cena que está naquela série que muitas pessoas aqui viram, The Chosen, para que você possa entender o que é o término de uma prova, eu gostaria de falar um pouquinho de nossa casa espírita, localizada no município de São Gonçalo, como bem falou a nossa Rosana. Desde o ano 2000 funcionamos como uma casa assistencial e atendemos a famílias que vivem abaixo da linha da miséria. 120 crianças ficam conosco, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. Recebem 3 refeições. Tem atendimento médico, dentário, psicológico, psiconeurológico e vários outros voluntários que vão atender e servir a essas famílias que vivem abaixo da linha da miséria. Não temos uma verba pública, vivemos da caridade do povo. Agora, 1º de maio, vamos completar 38 anos de fundação. E as casas que autorizam, nós trazemos livros para vender. E através da venda dos livros, nós amealhamos recursos para levar a manutenção da obra. Dessa vez, trouxemos 4 títulos. O Barão de Santo Ângelo conta a história desse barão, da área das missões aqui do Rio Grande do Sul, e que era o espírita na corte de Pedro II, e apresentou o espiritismo para a Princesa Isabel e a auxiliou a resolver um problema seríssimo que ela tinha. Para além das telas digitais, conta essa escravidão que muitos de nós, e infelizmente as crianças têm, das telas. É um alerta para os pais e para aqueles que são evangelizadores. Nos Lagos da Escócia, é uma psicografia que fala sobre a formação de criança, formação de família por adoção. E superando a ansiedade, para você entender a vizinha do 202, que é ansiosa demais. Então, para você entender a ansiedade, tem esse livro, Superando a Ansiedade, de Eulália Bueno. Voltando então ao nosso assunto, para encerrar, aquele cujo nome abençoa essa casa, o Senhor de nossas existências, cura, Ele pode, Ele serviu e serve até hoje a nosso favor. Então eu rogo a Ele, ao Senhor de Nazaré, ao Senhor Jesus, que possa abençoar o seu lar, a sua família, possa abençoar a sua vida, que você possa continuar a persistir, servindo e trabalhando e servindo, sempre no caminho de Jesus. Que Deus os abençoe abundantemente. Quem quiser e puder, eu vou estar aqui à mesa para receber a sua ajuda em benefício de nossa casa, e um abraço assim. Muito obrigado, muita paz. Devolvo aqui a palavra à nossa casa. Obrigada, amigo Hélio. Eu convido agora os nossos trabalhadores do passe para que a gente possa aplicar a fluidoterapia. E convido a todos para nos unirmos em prece, emanados por essas palavras do nosso amigo Hélio, com a imagem de Jesus em nossa mente, com a certeza de que Ele é o nosso modelo, o nosso guia, e que a nossa fé nele é o que vai nos curar. Pedimos aos irmãos que hoje aqui se encontram, nossos mentores, os diretores espirituais desta casa de luz e de oração, para que derramem sobre nós as bênçãos de Jesus e do nosso Pai. E certos de que seremos amparados, pedimos que eles levem aos nossos lares
todas essas bênçãos recebidas aqui hoje. Que possamos seguir com a fé e com a confiança de que Jesus estará sempre conosco. Que assim seja.